Senhor, bem-vindos ao canal Um Cristão no Espelho. Sou o Felipe. Vamos continuar nosso estudo aqui em Efésios, capítulo 4, né? Hoje estaremos continuando a partir do versículo 25. Desde já, deixe o seu like, curta, né? Coloque o nosso nome na sua lista de oração aí. E se puder comentar, deixe um comentário para somar. Amém? Pelo que deixai a mentira e falei a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então Paulo, ele começa aqui, a partir do versículo 1, falando sobre a unidade da fé, a unidade do Espírito, sobre como que o cristão que é vocacionado para uma nova vida, para uma nova comunidade, para uma nova humanidade, para um novo viver em Cristo Jesus, um novo homem, né? Como ele deve proceder. E ele começa falando que ele deve preservar essa unidade. Como que ele deve preservar essa unidade? Através, né, da humildade, da mansidão, da longanimidade, né, do amor, né, através do vínculo da paz, né, como ele assim define, né, Paulo define o vínculo da paz como humildade, mansidão, longanimidade e suportando-vos uns aos outros em amor. E aí ele vai dizer, ele continua falando, vai falar sobre o corpo, vai falar, né, sobre a igreja, sobre os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, sobre o ministério da igreja. Vai falar, então, sobre como a gente não deve... E aí ele chega aqui a partir do versículo 17 e começa a falar sobre como a gente não deve viver, com o que a gente deve afastar-se. E ele começa a falar, a comparar, a contrastar o viver em Cristo com o viver no mundo, né? E ele vem, agora no versículo 25, a falar sobre deixar a mentira e falar a verdade uns com os outros, porque somos membros uns dos outros. Agora, pense bem, se um membro físico começar a mentir para o outro membro, o que significaria isso? Se o coração funcionar muito bem, mas não bombear sangue, ele está lá batendo, mas não está bombeando sangue, ele está mentindo. Como ele pode fazer um movimento sem mandar nada? Ou mentir, dentro desse significado que eu terminei dentro dessa visão do corpo que Paulo traz aqui, se a gente for refletir sobre o que significaria um membro mentir para outro membro do corpo, isso é uma coisa terrível. A mentira em si é terrível, mas vocês veem o que implica, quais as consequências que essa mentira traz para o outro? Porque se essa mentira, ela implica na prática de você dizer que está dando algo, que está suprindo com algo, que está trazendo algo, quando na verdade você não está trazendo algo. Você está negando algo. E ao mesmo tempo tentando iludir aquilo, como se aquilo estivesse recebendo algo. É como se o cérebro mandasse um comando para a mão, para que a mão
pegasse algo e o cérebro se iludisse mentalmente por uma certa ilusão, por uma certa achando que pegou realmente aquela coisa, e quando chega ali na frente, ele não pegou, ele olha para a mão e a mão não pegou aquele negócio. O que aconteceu? Ele deu o comando e a mão não obedeceu, mas ele se iludiu achando que ele deu o comando. O que significaria? Quais as implicâncias se existisse no corpo humano, fisicamente falando, um membro mentir para o outro, a mão mentir para o braço mentir para a cabeça, o pé mentir para o corpo, as pernas? A pessoa levanta na confiança que ela vai andar. O cérebro está dando um comando para os pés, que são pés aparentemente saudáveis. E na hora que a pessoa joga o corpo para frente, o pé não vai para frente. E a pessoa cai. Agora traga isso para... Se isso é tão grave, se tratando de um corpo, porque foi isso que Paulo disse, vocês são membros uns dos outros. A gente vê, porque Paulo falou sobre isso. Ele falou sobre que Cristo é a cabeça e nós estamos ligados a Ele. Todos os membros estão ligados a Ele e funcionam de forma segundo a justa operação. Ou seja, nenhum membro do corpo desrespeita os comandos do cérebro. Eles funcionam de forma perfeita, harmônica. Nenhum membro questiona a ordem do cérebro. Nenhum membro põe em xeque, nenhum membro mente também. Fala que está cumprindo, mas na verdade não está cumprindo o comando do cérebro. Mas todos os membros eles respeitam e cumprem restritamente. Porque quando um membro não cumpre, é porque esse membro está doente. É porque esse membro está comprometido. Ou porque esse membro talvez nem exista mais. Porque foi cortado do corpo. Foi amputado. Mas nenhum membro que está perfeito, saudável, com tudo ali perfeito, nenhum deles deixa de cumprir. Nenhum deles mente. Para que haja uma justa operação, um justo funcionamento do corpo. O versículo 16 vai dizer isso. Do qual, desse mesmo capítulo 4, versículo 16 de Efésios, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Todo o corpo contribui, um contribui com o outro para o aumento do corpo, para que o corpo possa crescer, possa se edificar. Vamos lá. Não mintais, mas falai a verdade. Não é simplesmente o ato de mentir, que já é um pecado. Nem simplesmente o vício de mentir, que é um pecado também terrível. Mas a vida de mentira. Sim, uma vida de mentira. Não viveis, uma vida de engano, uma vida de mentira, uma vida que passe, que engane o próximo, que iluda o próximo. Um comentário de aplicação comentário da aplicação pessoal do Novo Testamento diz assim:
Uma vez que os crentes na igreja são justos, santos e verdadeiros, eles devem deixar a mentira. Isso pode se referir às várias formas de mentira. Qualquer coisa que pertença ao antigo estilo de vida e não seja parte da verdade de Cristo. E não seja parte da verdade de Cristo. O estilo do mundo, o viver do mundo, já é um viver de mentira. A palavra de Deus vai dizer que o pecado, a idolatria, por exemplo, a Bíblia diz que a idolatria, ela é vaidade. Aqueles que adoram a idolatria, eles adoram a futilidade, a vaidade, o engano. Ou seja, eles vivem uma vida de mentira. Eles vivem uma vida que é uma mentira. E vivem uma vida de mentira. Uma vida regida por Satanás. Uma vida regida pelo enganador das nações, por aquele que mente para tudo, para todos e de diversas formas. E não simplesmente te conta uma mentira, ele não simplesmente te faz acreditar numa mentira, mas ele te vende uma mentira, faz você viver uma mentira, uma vida de engano, uma vida que é um engano, que é uma mentira, né? Pessoas que vivem, por exemplo, hoje em dia, vivem de aparência, os famosos influenciadores da internet, os famosos influencers, né? Que vivem ali sempre sorrindo, sempre contando uma piada, sempre fazendo ostentando, né, mostrando uma casa, mostrando isso, sempre contando, fazendo a propaganda de uma vida ilusória, de uma vida de ilusão, que faz as pessoas pensar que eles são felizes, que eles são realizados, que eles são o que eles não são. E o problema é que não fica restrito aos youtubers, aos facebookers, né? aos influencers, não fica restrito a eles. Isso vem para a vida do homem comum, para o homem do dia a dia. O homem comum, o homem do dia a dia também vive caminhando debaixo desse sol de vaidade em vaidade, de mentira em mentira, né? E não convém que o servo de Deus caminhe na mentira, viva na mentira, minta, né? E se as implicações de uma hipotética mentira de um membro do corpo ao outro membro pode ser, na prática, catastrófica, o que imagina um membro do corpo de Cristo mentir ao outro membro do corpo de Cristo? O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: você está prejudicando a você mesmo. Porque assim como os membros do corpo, um depende do outro, de forma absoluta, os membros de Cristo também dependem uns dos outros e o corpo de Cristo. Amém? Não existe crente ilha, não. Todos estamos ligados. Vamos lá. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Porque a reação natural do corpo é você irar diante de uma injustiça, irar diante de um mal, de alguma coisa que vem, né,
a ira que a gente, como pode se dizer, entre aspas, né? Uma ira justa. Por que eu faço essa ressalva? Existe ira justa? A ira de Deus é justa, por que não pode dizer que não existe ira justa? O que significaria uma ira justa? A ira justa é a reação de um justo diante das injustiças. A reação de um servo de Deus diante do pecado. Né? Quando as pessoas elas não reagem diante das injustiças, elas não reagem diante dos males dessa vida, elas são pessoas insensíveis. Quando um pai que diz que ama o filho, não corrige o filho por causa dos erros dele, não fica nervoso com o erro do filho, ele é insensível, ele não ama de verdade. Mas aí o texto vem e fala, e não pequeis. Porque primeiramente eu estou falando aqui da ira justa. Eu não estou falando da ira que é injusta. Eu não estou falando de uma pessoa iracunda. Eu não estou falando de uma pessoa nervosinha, que fica nervoso por qualquer coisa ele anda irado, anda nervoso. Você pergunta para ele, o que é? Eu não estou falando disso. Eu não estou falando de uma pessoa iracunda. Paulo também não está falando de uma pessoa iracunda. Porque a pessoa iracunda, essas pessoas nervosas, iradas, elas não se pode colocar a ira delas como uma ira justa. Pelo contrário, a ira delas é pecado. Só por ser ira já é pecado essa ira delas. Porque é uma ira sem motivo. São pessoas que se iram sem motivos. São pessoas que já vivem nervosos, já vivem irados, já vivem com ódio, já vivem, isso já é pecado. O ódio em si não é pecado, porque você pode ter ódio contra o pecado. Então como pode o ódio em si ser pecado? Você vai pecar contra o pecado? Existe isso, é uma contradição. Não. Da mesma forma como a ira em si não é pecado. Mas irar-se por qualquer motivo, irar à toa, é pecado. Que é justamente isso que Jesus está dizendo aqui em Mateus capítulo 5, versículo 22. Eu, porém, vos digo, que qualquer que sem motivo, se encolarizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Então, ou seja, o sem motivo, você se encolarizar, você ser uma pessoa que fica se encolarizando, que fica irando, né? Sem motivo, sem que houvesse uma causa que tivesse provocado você. Mas essas pessoas que a gente diz que se ira à toa, elas vão dizer que tem uma causa. Mas na verdade não tem uma causa. Se elas forem justas, se elas forem sinceras com elas, sim, elas vão ver que elas já estão iradas mesmo. Já estão nervosas mesmo, já estão agitadas mesmo. E a ira, você ficar agitado, acordar nervoso ou agitado, é normal. É humano. Mas a Bíblia diz que a gente não deve deixar isso, aflorar isso. Mas a gente deve, essa agitação, esse nervosismo que já está lá em você, você tem que acalmá-lo, buscar acalmá-lo, buscar uma forma de acalmá-lo aqui. E não dar uma vazão à carne para pecar contra o seu próximo, xingando ele, como foi dito aqui,
brigando com ele, ou fazendo qualquer coisa que a ira vai pedir. A gente vive em uma sociedade onde as pessoas elas estão sempre nervosas, né? Isso não é bom, né? Mas o texto aqui nem está falando de você ficar nervoso, daquele nervoso natural que vem em você. Está falando de você ficar nervoso contra alguém. Você se encolarizar contra alguém. Não é nem aquele nervoso que tem em você. Que você já tem que procurar diante de Deus uma forma de acalmar. Ela está falando de você ficar nervoso contra alguém. Mas por que eu ressaltei então do nervoso em si? Você ficar já agitado, né? Muitas vezes ansioso, muitas vezes nervoso, muitas vezes agitado em si. Ansioso, né? Que a Bíblia também dá um conselho sobre a ansiedade, né? Porque geralmente é esse nervosismo em si que a gente, muitas das vezes, a gente briga com o próximo, causado por este nervosismo. E quando se fala assim de você irar-se contra alguém sem causa, é justamente nesse sentido. Na maioria das vezes é por causa dessa ira, que você já está nervoso em si e você põe a culpa no outro. Fica nervoso e fala que é o outro que é a causa. É por causa de fulano. Não é por causa de fulano, é você que está nervoso. Não é por causa de fulano. Você tem que pedir perdão ao fulano, porque você pecou contra o fulano, por ter brigado, por ter falado alguma coisa. E tem que procurar acalmar. Clamar a Deus para que ele te acalme, buscar uma forma de se acalmar. Mas não ficar despejando a sua ansiedade, a sua frustração, o seu... seja lá qual for a causa. Ou seja, a pessoa não tem culpa daquilo, né? E Jesus faz essa observação. Ele não deve se encolarizar contra o seu próximo, contra alguém, sem motivo. Porque isso é a causa que muitas vezes alguém acaba, no final, acaba resultando no homicídio. Né? Que é o que o versículo anterior fala, versículo 21. Não matarás. Jesus fala, antes de você não matar, procura evitar a raiz. E aí Jesus fala a raiz. Qual é a raiz? A raiz principal, Jesus diz, é você encolarizar-se contra o seu irmão sem motivo. Você está nervoso contra si mesmo, com você mesmo. E aí você quer colocar a culpa no seu próximo. Quer ficar nervoso contra o seu próximo. Brigar contra o seu próximo. Aquele negocinho sem motivo ali, que você não sabe qual a causa, pode ser uma ansiedade, pode ser uma preocupação, pode ser uma frustração, e você despeja no próximo, você põe a culpa no próximo daquela frustração sua, e aquilo, o seu próximo então passa a ficar nervoso contra você, irado contra você, e aquilo vai virando uma bola de neve, e no final acaba resultando no que a Bíblia condena. Então Jesus ele já observa, ele já pede logo, não faça isso. Não deixe isso fazer com que você peque com o seu próximo. Mas voltando ao versículo 26, o versículo 26 também não está dizendo sobre isso. Isso que Jesus disse lá em Mateus, capítulo 5, que a gente terminou de ler. Paulo está dizendo sobre outra coisa. Né? Quer dizer, corrigindo o que eu terminei de falar, Paulo também está dizendo algo semelhante ao que Jesus estava falando, né? Ele está falando que o que eu estava dizendo sobre a ira justa é que não tem nada a ver com aquela ira que Jesus falou lá. Essa ira justa é a sua reação natural para com o erro, a reação que todo mundo tem para contra o erro, uma reação que significa sensibilidade. Se você não reagir, você é uma pessoa insensível. Se você é um pai, você não se sensibiliza diante do erro do seu filho, do caminho errado, do pecado.
ou se você é um cidadão do Brasil e não se sensibiliza diante de várias injustiças que são cometidas no Brasil e no mundo. Então você está insensível, você já está cauterizado, já está insensibilizado por isso. Por isso aqui fala, irai-vos e não pequeis. Mas que ira é essa que você pode irar? Ou seja, Paulo está falando primeiramente dessa ira justa. A ira que você pode irar. Mas mesmo sendo ela justa, mesmo sendo uma reação justa, você mostrar que é uma pessoa sensível, no entanto, você não pode usar dessa ira justa para cometer algo injusto, para cometer algo que vai resultar num pecado. Pelo contrário, você tem que canalizar essa reação sua contra a injustiça em algo que vai gerar justiça e não que vai gerar injustiça. Veja que Deus ira todos os dias, mas não se fala que Deus peca, porque Deus é justo, santo e eternamente santo. Santidade é uma qualidade do seu ser, um atributo do seu ser. Mas a Bíblia diz que ele se ira todos os dias, porque ele reage contra o pecado. Mas como é que ele trabalha a sua ira, o derramar da sua ira? Não é de forma a pecar. Então ele nos dá um exemplo que a gente deve se reagir sim contra o mal, reagir sim contra o pecado, mas não pecando. Há uma forma certa, há um caminho certo, que seria pelo caminho da justiça. A Bíblia diz lá, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, ou bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Ou seja, pelo caminho justo. Virai-vos e não pequeis. Mas aí vai dizer mais, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que quer dizer isso? Agora sim, não está se falando mais sobre a ira justa. Pode se falar lá daquela ira lá que a gente tira lá de Mateus, lá 5, quando Jesus estava falando sobre polarizar-se sem causa, sem motivo. Você ficou nervoso contra alguém? Alguém falou alguma coisa contra você? Alguém pisou no seu calo? Não vai dormir irado. Não vai dormir irado. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deixe o tempo passar. Não alimente. Não dê combustível a isto. Mas procure reconciliar com seu irmão. Procure perdoá-lo. Procure jogar fora, jogar um balde de água nessa ira, desse nervosismo. A ira não é nervosismo, mas nervosismo está no bojo da ira. Está no bojo. Como diz, é uma das causas, como eu pontuei lá. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Quer dizer que se você irou, ficou nervoso com alguém, está pé da vida com alguém, procure resolver essa situação da melhor forma possível. Porque o versículo 26, ele dá dois conselhos. O primeiro conselho que ele diz é não pequeis. E o segundo conselho que ele diz é não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não é o mesmo conselho. São dois conselhos. Há um ponto e vírgula entre um conselho e outro. Há uma vírgula entre um conselho e outro. O primeiro é que você não deve, ao irar, agir de forma injusta, de forma pecaminosa. Mesmo que a sua ira seja justa, você não deve usar de uma ira justa para cometer uma injustiça. E se a sua ira não é justa, muito menos ainda.
Mas não importa ela sendo justa ou não sendo justa, ela ainda é ira e ela não pode se prolongar. A ira contra o pecado, a ira justa, ela deve ser canalizada de forma a resultar em algo justo e não em algo injusto. E a ira sem motivo, que é injusta, deve ser apagada. É contra essa ira que o apóstolo Paulo fala: não se ponha o sol. Não durma com ela. Não durma nervoso com alguém. Jesus falava nesse mesmo capítulo 5 de Mateus, ele disse: enquanto está no caminho, reconcilie com seu inimigo. Não deixe com que ele venha te levar à justiça e você venha ser preso por causa daquela rincha que vocês têm, por causa daquele problema que vocês têm. Reconcilia. Amém, irmãos? Agora, aplicando a questão da ira justa, esse segundo conselho, o não se põe o sol sobre a vossa ira, a gente pode entender justamente essa questão que eu falei sobre você pegar a ira justa e canalizá-la de uma forma a gerar algo que seja justo. Algo que seja justo. Ou seja, então esse não se pôr o sol sobre a vossa ira é você não deixar essa ira justa passar, ou não deixar o momento da aplicação dela passar. É como alguém que acha que algo que está sendo feito contra o próximo é errado e até fica nervoso com aquilo, mas ele não propõe nada para poder resolver aquilo. Nada certo. Talvez até propõe algo errado, mas nada certo ele propõe. Então, como que ele pode ser? Eu gostaria de ler algo que vai falar melhor do que o que tem falado. Está aqui no comentário também de aplicação pessoal do Novo Testamento. Se ficarmos... vamos lá. Irai-vos e não pequeis. A Bíblia não diz que não devemos nos irar, mas ela mostra que é importante controlarmos adequadamente a nossa ira. Não devemos ceder aos nossos sentimentos de ira ou permitir que eles nos levem ao orgulho, ódio ou hipocrisia. O ódio contra o pecado, mas não de forma a fazer a gente pecar. Jesus Cristo enfureceu-se com os pecadores no templo, mas esta era uma ira justa e não o levou a pecar. Mas você viu que ele reagiu. Ele não deixou aquele momento passar. Ou seja, a pessoa fica irada contra algo errado, mas deixa o momento passar. Aí no outro dia ele está irado com outra coisa errada e deixa o momento passar. Mas o que eu posso fazer? A coisa que você não pode fazer, mas a coisa que você pode fazer. E aquilo que você não pode fazer, você pode orar. Orar a gente sempre pode. A gente sempre pode. Os crentes devem seguir o exemplo de Jesus. Devemos reservar nossa ira para quando vemos Deus desonrado ou as pessoas tratadas injustamente. É o que eu terminei de falar. Se ficarmos irados, devemos fazê-lo sem pecar. Para fazer isso, devemos lidar com a nossa ira antes que o sol se ponha. De acordo com o livro de Deuteronômio, o pôr do sol é a hora em que todo o mal contra Deus e contra os outros deve ser corrigido. Vamos ler isso? Deuteronômio 24, 13 e 15. Diz assim: em 24, 13 e 15. Em se pondo o sol, certamente lhe restituirás o penhor, para que durma na sua roupa e te abençoe. Isto te será justiça diante do Senhor teu Deus. Versículo 15. No seu dia lhe darás o seu salário,
e o sol se não porá sobre isso, porquanto pobre é, e sua alma se atém a isso, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Então você vê que, ou seja, a situação, a questão da justiça, ela deve ser resolvida logo. Aquilo que é justo tem que ser resolvido logo. Não pode tardar, né? Não pode ser retardado a justiça. Não se pode pôr o sol sobre a justiça. Amém? Vamos ficar por aqui, né? Nós lemos apenas 2 versículos, né? E depois nós vamos recapitular esses 2 versículos para falar do versículo 27 e prosseguir. Amém? Fique com Deus, a paz do Senhor. Amém?